noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Eu estou muito feliz de estar aqui. E geralmente, Dia das Mães, os proletores, as pessoas que vêm trazer uma mensagem, geralmente procuram trazer uma mensagem para as mães. E quando eu sabia que eu estava com oportunidade, eu fui orar ao Senhor e falei: Senhor, eu queria não só umas mensagens, para as mães, mas como mãe espiritual da igreja. Eu queria uma mensagem para a igreja. Então você, homem também, você pai que está aqui, fica atento porque o Senhor vai ministrar no seu coração, amém? Hoje é um dia de celebração, mas eu sei que para algumas pessoas também é um dia sensível, é um dia talvez de dor, de saudade, Pessoas carregam às vezes lembranças, mas hoje, acima de tudo, nós queremos olhar para um Deus que cuida, para um Deus que ama, para um Deus que se importa e continua escrevendo história, amém? Se eu fosse dar um título para essa mensagem hoje, eu falaria assim, Deus preserva propósitos, mesmo em cenários difíceis, amém? E eu queria te convidar a abrir comigo a palavra do Senhor. Um feliz Dia das Mães, Já cumprimentei algumas quando eu via todas as mães que estão aqui. E a passagem está lá em Êxodo. O capítulo é o 2, a partir do versículo 1. Você que trouxe sua Bíblia, abre conosco. Êxodo 2, a partir do versículo 1. Louvado seja o Senhor, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz a um menino. Viu que era um lindo bebê e o escondeu por 3 meses. Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de juncos de papiro e o revestiu com betume e piche. Acomodou o bebê no cesto e o colocou entre os juncos à margem do rio Nilo. A irmã do bebê ficou observando a certa distância para ver o que lhe aconteceria. Pouco depois, a filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho e suas servas foram caminhar pela margem do rio. Quando a princesa viu o cesto entre os juncos, mandou sua serva buscá-lo. Ao abrir o cesto, a princesa viu o bebê. O menino chorava e ela sentiu pena dele. Deve ser um dos meninos hebreus, disse ela. Então a irmã do menino se aproximou e perguntou à princesa: A senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê? Quero, respondeu a princesa. A moça foi e chamou a mãe do bebê. A princesa disse à mãe do bebê: Leve este menino e amamente-o para mim. Eu pagarei por sua ajuda. A mulher levou o bebê para casa e o amamentou. Quando o menino cresceu, ela o levou de volta à filha do faraó, que o adotou como seu próprio filho. A princesa o chamou de Moisés, pois disse: Eu o tirei da água. Somente até aí, amém? Essa história que nós lemos é uma história muito conhecida, vai falar de Joquebede, de Moisés. Só que essa passagem ela não acontece num ambiente de paz. Toda essa história que a gente leu vai acontecer num ambiente muito tumultuado, num ambiente de perseguição, num ambiente onde havia um decreto de morte estabelecido sobre o povo de Deus. Se você voltar no versículo 1, o povo de Israel estava sendo escravizado, estava sendo aprisionado, forçado a trabalhar, por escravos. Desde que assumiu um novo faraó e José morreu, a palavra do Senhor vai dizer lá no Êxodo 1, que esse rei que assumiu, ele nem se lembrava de José mais e dos seus feitos. Só que o povo de Israel começou a crescer muito e aquilo começou a incomodar aquele rei. Quando o povo começou a crescer demais, aquele rei, com medo de que aquele povo se juntasse, se unisse, rebelasse contra o rei, ele pega e começa a fazer o quê? Ele começa a oprimir mais ainda o povo. Só que a palavra do Senhor vai dizer que quanto mais aquele rei oprimia o povo, mais o povo crescia. E o Senhor me trouxe aqui nessa noite para te dizer: filho, tudo aquilo que você está vivendo, todo momento de pressão, de afronta, tudo aquilo que o inimigo tem tentado contra a sua vida, por mais que ele tente, é a hora que mais Deus vai fazer você crescer, amém?
Lembra da ministração das prensas? Quanto mais a gente é prensado, mais um óleo precioso vai ser extraído de nós. E isso aconteceu com o povo de Israel. Aquele povo estava sendo pressionado, aquele povo estava sendo escravizado. E quanto mais Faraó pressionava, mais o povo multiplicava e crescia. Só que aquilo incomodou tanto o Faraó que ele fez um decreto. Ele fez um decreto de morte. Ele falou assim: olha, todo menino que nascer, você vai pegar e vai matar essa criança. Eu não quero que esses homens, né? E por que os homens? Porque os homens eram aqueles que guerreavam, eram aqueles que tinham, né, a força do trabalho. Então todo menino que nascesse era para ser o quê? Morto. Amém? Quanto mais o inimigo tenta com a sua vida, quanto mais ele tenta parar o propósito do Senhor, mais você avança e você cresce em Deus. Amém? A gente já viu que Faraó, quando ele vê o povo crescendo e aquilo surge com uma ameaça, o inimigo já sabia do propósito que Deus tinha na vida de Moisés. A palavra do Senhor vai dizer que Ele nos conhece antes de nós irmos por ventre da nossa mãe. Então, às vezes, hoje você vai falar assim: Aline, eu não fui um sonho da minha mãe, a minha mãe abandonou os meus pais. Mas eu quero te dizer que você é um propósito do Senhor antes de você ir para o ventre da sua mãe, amém? O Senhor, Ele sonhou com você. Você poderia ter tido, às vezes, qualquer outra criação ou qualquer outra família, mas você foi um propósito antes de você ir para o ventre. E Moisés também foi assim. Ele foi escolhido para ser um libertador daquele povo. E o Senhor tinha um propósito com a vida dele. E Satanás sabia disso. Satanás sabe de todo o propósito que o Senhor tem para a sua vida, para te fazer frutificar e te fazer crescer. Por isso Ele tem investido nos dias de hoje, assim como investiu lá atrás, tão fortemente contra a nossa casa e contra a nossa família. Ele tem investido pesado, porque Ele sabe do propósito que Deus tem sobre a nossa casa, amém? Só que nada que o inimigo possa tentar vai fazer ele prevalecer contra o povo de Deus, amém? Porque a palavra do Senhor vai dizer que a porta o inimigo não tem como, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor, amém? O inferno não prevalece contra a igreja do Senhor. Então o que eu preciso ser? Eu preciso ser um povo eleito do Cristo, amém? Eu preciso ser a igreja dele. Assim eles não vão prevalecer contra nós. Só que a palavra do Senhor vai dizer também de duas mulheres, e talvez você nem ouviu falar o nome delas é Cifra e Puá. São duas parteiras. Quando o faraó manda aquelas mulheres que faziam parto, né, das hebreias, matar as crianças, a palavra do Senhor vai me chamar a atenção porque ela fala assim, ó, aquelas mulheres eram tementes a Deus. E por causa disso, pelo temor que elas tinham ao nosso Deus, elas não matavam as crianças. Quando os meninos nasciam, elas permitiam que eles vivessem. A palavra do Senhor vai dizer que quando o faraó pergunta, mas por que esses meninos estão sobrevivendo? Ela fala, olha, as mulheres hebreias são muito fortes. Quando eu chego para poder fazer o parto, elas já deram à luz. Uma mulher temente, uma mulher que se posiciona, ela consegue salvar uma geração, amém? Aquelas mulheres só tiveram o nome delas citado na Bíblia nessa parte. Mas elas foram mulheres que desafiaram a ordem de Faraó para poder obedecer a Deus. Mais vale obedecer a Deus do que o homem. Eu não estou falando que você não precisa ser submisso, pelo contrário. A palavra do Senhor nos orienta isso, que nós precisamos ser submissos às autoridades, amém? Mas antes vale, quando nós temos sobre nós um jugo contrário ao que Deus nos pede, mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Satanás, ele pode ter tentado contra a sua vida, contra a sua família, mas Deus é poderoso para reverter todo o cenário de perseguição em bênção. Amém? Tudo aquilo que às vezes possa estar contrário, o Senhor é poderoso, assim como Ele fez na vida de Joquebede, Moisés, assim como Ele pegou todo aquele cenário de decreto de morte, assim como Ele pegou todo aquele cenário que aquele povo vivia, e Deus usou as mesmas ferramentas que Satanás tentou para destruir, para poder pegar e cumprir o propósito dele, amém? É isso que Ele faz, é isso que Ele faz. Moisés nasceu em um cenário onde havia um decreto de morte. Joquebede gerou um filho em tempo de perseguição, medo, crise nacional. Moisés nasceu em um tempo onde o futuro parecia ameaçado.
Satanás pode ter pensado que tinha conseguido frustrar os planos do Senhor, mas mal sabia ele aquilo que o Senhor estava fazendo, amém? Hoje nós vivemos um tempo também de decretos como naquela época, talvez não de morte física, mas de morte espiritual. Talvez não necessariamente de matar crianças, mas de destruir lares, de destruir casamentos, de destruir filhos. Esse é o propósito do inimigo. Mas o Senhor nos trouxe e quer nessa noite dizer que Ele tem o controle de todas as coisas. E que ainda que o inimigo possa tentar contra a nossa vida, Ele continua sendo soberano e pode mudar todo o cenário, amém? E é nesse cenário que vai surgir quem? Joquebede. E se você observar na passagem que a gente leu, não fala o nome dela, amém? Joquebede só vai ser citada lá na frente como mãe de Moisés. Aqui ela é falada simplesmente como uma mulher que deu à luz. Joquebede não era uma rainha, Joquebede não era uma mulher influente, não era uma mulher de dentro do palácio. Joquebede era uma mulher comum, como eu, como você. Ela era uma mulher comum, ela era uma mulher simples. O nome Joquebede significa a glória do Senhor. Ela enxergou o propósito, onde todo mundo só via perigo. Em meio ao caos, ela percebeu algo diferente daquele menino. Lá em Hebreus 11, 23 vai dizer assim, ó: pela fé, os pais de Moisés o esconderam por 3 meses quando ele nasceu, pois viram que a criança era linda e não tiveram medo de desobedecer ao decreto do rei. Às vezes você olha o cenário hoje, você vê um cenário de fracasso, de perda, de intimidação. E o inimigo, ele quer fazer isso. Existe um espírito, ele chama espírito de intimidação. Ele quer fazer, ele quer causar medo, ele quer te amedrontar, ele quer o quê? Ele quer te acurralar, para quê? Que a gente possa ficar paralisado e não viver aquilo que o Senhor tem como propósito. E eu não estou falando isso só para mães nem para mulheres, eu estou falando isso para a igreja, amém? Existe um espírito de intimidação que ele quer nos paralisar, como se fosse prendendo os nossos pés para que nós não pudéssemos avançar. Faraó foi isso. Faraó, ele foi usado como espírito de intimidação contra o povo de Deus. Só que o que o inferno tenta destruir, muitas vezes é aquilo que exatamente que Deus vai usar, amém? Aquilo que o inimigo quer destruir, ou aquilo que ele quer pegar e quer te intimidar para poder parar o propósito dele, é exatamente aquilo que Deus tem um propósito para poder usar. O que o inimigo tem tentado destruir hoje na sua vida? Ali o inimigo hoje tem tentado destruir meu casamento, tentação para um lado, imoralidade sexual do outro. O inimigo às vezes ele não quer pegar e destruir simplesmente o seu casamento, mas aquilo que você pode gerar através do seu casamento, amém? Esse é o propósito dele. Aline, ele tem destruído a minha vida financeira. O propósito dele não é só destruir a sua vida financeira. O propósito dele é destruir aquilo que a sua vida financeira vai gerar. Amém? Se você que tem um coração bondoso, se você tem um coração desprendido dessas coisas, o inimigo conhece o seu coração, então ele vai tentar destruir tudo aquilo que você tem o quê? Como propósito. E por isso a gente precisa ficar atento ao espírito da intimidação. Amém? Eu imagino como mãe, né, que Joquebede deve ter tido medo. Você imagina você gerar um filho, naquela época não tinha ultrassom, não tinha como saber se era menino ou menina, e havia um decreto de morte sobre os meninos. E aí a mãe ansiosa, né, Joquebede, para saber o que será que é ser menina, ser menino. E quando ela vê um menino, eu creio que o medo deve ter tomado conta daquela mãe. Havia um cenário ali de perseguição, de morte, crianças chorando. As crianças eram jogadas no Nilo. Joquebede provavelmente ela sentiu medo, mas ela não permitiu que o medo governasse ela. Amém? A fé não é ausência de medo. A fé é você obedecer apesar do medo. Amém? O medo ele vai vir. A insegurança ela vai vir. Mas você ter fé é você avançar mesmo quando você está com medo. Amém? Porque não tem a ver com aquilo que você vai fazer, mas tem a ver com Deus que você serve e com Deus que vai fazer através de você. Amém? E quantas das vezes o medo tem tentado nos paralisar, o medo, a insegurança tem tentado nos paralisar de verdade, igreja. De verdade. A gente não conhece o amanhã e realmente a gente não sabe. Só que a gente precisa ter uma coisa, a palavra diz que sem fé é impossível agradar ao nosso Deus.
E quantas das vezes a gente tem sido paralisado por causa do medo, por causa do desconhecido. Mas essa noite, Senhor, filho, eu quero reanimar a sua fé, amém? Para te derramar um espírito de coragem, de ousadia, que é aquilo que o Espírito Santo tem para derramar sobre você. Um espírito onde o medo não vai te parar. As circunstâncias não vão te desanimar. Você não vai ser governado por aquilo que você vê, mas por quem você crê, amém? Não são as circunstâncias que nos governam. Quem governa é o nosso Senhor Jesus. Aquele cenário era um decreto de morte. Estava tudo desfavorável. Coragem não é você não sentir medo. Coragem é você continuar confiando em Deus mesmo quando você está tremendo. Amém? Mesmo quando você ainda está com medo. É você continuar confiando no Deus que você serve. Amém, igreja? Muitas pessoas estão vivendo assim, sem controle do amanhã, aflitas pelo futuro, cansados emocionalmente, tentando proteger aquilo que amam. Mas Deus não chamou a igreja para ser governada pelo medo. Deus chamou a igreja para ser governada pela fé, amém? Não é pelo medo, mas é pela fé. E a gente continuando, quando a gente leu, lá no versículo 3, Êxodo 2, 3, vai dizer que chegou um tempo quando Joquebede já não mais podia esconder. Joquebede chegou ao limite do que ela podia fazer. A palavra do Senhor vai dizer que chega um tempo que já não tinha mais o que ela fazer. Amém? Chegou um momento que não tinha mais nada. Tem coisas que Deus vai fazer por nós, amém? Tem coisa que Deus vai fazer por você. Mas tem coisa que quem precisa fazer é você, igreja. Tem hora que vai chegar um limite. Tem hora que chega um limite que você fala assim, daqui não tem como eu ir mais. Mas sempre quando a gente acha que a gente não tem mais força, Deus vem com mais uma prensa para extrair de nós mais um pouquinho, não é verdade? Só que chega uma hora que chega o quê? Chega um limite. Chega uma hora que nós vamos ter um limite da nossa capacidade, vai ter um limite de onde a gente possa agir. Mas posso te contar um segredo? É nesse cenário que o nosso Senhor gosta de agir. Quando a nossa limitação chega, quando você pega e fala assim, Aline, não tem mais, até aqui eu consegui ir, até aqui eu pude ir, agora não tem como mais. Aí é onde o Senhor gosta de agir e trabalhar, porque o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Quando chega na nossa limitação, Deus é especialista em fazer, porque Ele quer glorificar o nome dEle. Então, muitas das vezes, se hoje você chegou aqui no limite, Ele espera você chegar no limite para Ele poder começar a agir. Você crê que Deus está estabelecendo um novo tempo sobre sua vida hoje? Em nome de Jesus, eu declaro sobre a igreja, eu profetizo um novo tempo. Um tempo que onde você pensa que chegou no seu limite. E Deus está falando, filho, eu te trouxe aqui para te dar um renovo nessa noite. Um renovo de força, um renovo de óleo de alegria, um renovo de esperança, de coragem, de ousadia no meu espírito. Amém? É aí que entra Deus, aleluia. Só que antes de fazer, Ele olha e nos observa. Como você reage quando chega ao seu limite, igreja? Como que você reage? Você desanima? Você desiste? Você abre mão? É muito mais fácil a gente fazer isso. Às vezes Deus espera chegar no limite para te entregar algo, mas quando Ele olha a nossa postura e quando nós não estamos posicionados, Ele fala, não tem como eu entregar, não tem como eu fazer. Mas aí quando o Senhor olha, porque a palavra vai dizer que Ele conhece os nossos pensamentos antes de chegar na nossa boca, Ele sonda o nosso coração, amém? Então quando Ele olha para nós, que nós permanecemos, que nós resistimos, Ele fala assim, agora eu posso fazer o impossível, amém? Quando a gente acha que chegou no nosso limite, quando não tem mais nada para fazer, só existe uma coisa, igreja: aprender a confiar e descansar no Senhor, sabendo que o que nós podemos fazer, a gente fez, e agora o que Deus precisa fazer, Ele vai fazer, amém? Joquebede precisou confiar em Deus, além da sua própria capacidade. Ela precisou confiar e descansar além do que ela precisava, ou além do que ela podia. Chega um momento que a gente vai precisar fazer o que? Entregar nas mãos de Deus, amém?
foi além do que ela podia. Ela já estava no limite, já não tinha mais. Os soldados já estavam procurando crianças. O menino já chorava alto, já tinha 3 meses. Ela já tinha chegado, não tinha mais como escondê-lo. E ela precisou entregar. Chegou um momento que tudo que você podia fazer até aquele momento, você já fez. E agora as coisas já não dependem mais de você, já não estão mais sob o seu controle. E posso te contar um segredo? As coisas nunca estão no nosso controle, irmãos. As coisas sempre estão no controle de Deus. Amém? A gente não tem poder sobre nada. O que nós podemos fazer, a gente nem sabe se amanhã nós estamos vivos. A palavra do Senhor nos diz isso. Como nós podemos fazer planos se nós nem sabemos o dia de amanhã? O que está no nosso controle? O que a gente pode fazer? Todas as coisas estão debaixo do controle de quem? Do nosso Senhor. Talvez o Egito não soubesse quem era Joquebede, mas o céu sabia. Amém? O céu sabia quem era. O céu sabe quem é você? O céu te reconhece? Amém? Será que se Deus olhar lá do céu hoje e olhar e falar assim, ó, ali vai um filho, ali vai uma filha temente, que chegou no limite, está cansado, mas ele não desiste, está cansado, mas ele permanece, está cansado, mas ele resiste, ele está com medo, mas ele avança assim mesmo. O céu reconhece esses, irmãos. O céu reconhece. Amém? E Joquebede vai fazer o quê? A gente leu, a gente já conhece a história. Ela vai preparar um cesto. Um cesto, e ela vai passar nesse cesto piche e betume, que funcionavam como uma vedação impermeável, uma proteção para impedir que a água entrasse no cesto. Olha que interessante. Ela não colocou Moisés diretamente na água. Ela poderia ter feito isso, amém? Mas ela preparou um cesto, amém? Ela preparou um cesto. Ela não só preparou um cesto. A palavra do Senhor vai dizer que o cesto era preparado com folhas de papiro. E o papiro não simplesmente era escrito, mas eram folhas também que ficavam às vezes à margem do Nilo. E eles faziam o quê? Aquelas folhas eram impermeáveis, a água não passava. Ela construiu algo pensado para quê? Para flutuar e resistir o quê? A água, para a água não entrar. Sabe o que isso mostra para nós? A fé andando junto com a responsabilidade. Amém? A fé, ela não pode andar sozinha. A fé, ela precisa andar junto com o quê? Com a responsabilidade. Ela tinha fé que Deus podia fazer? Tinha. Ela sabia que Deus poderia proteger aquele menino? Sabia, mas ela simplesmente não jogou na água. Ela pegou e construiu um cesto para ele. Amém? O Senhor quer que nós tenhamos uma fé sobrenatural. Ele quer que nós tenhamos. Mas existem coisas, irmãos, que é a nossa responsabilidade fazer. Existem coisas que, como pessoas maduras, a gente precisa entender que não é só pela fé, amém? Tem coisas que a gente precisa ser prudente, tem coisas que a gente vai precisar vigiar. Não é simplesmente pela fé. O piche e o betume, eles vão representar o quê? Uma preparação antes da entrega. As águas representam um ambiente perigoso e instável. Já viu quando a gente vê na palavra do Senhor, geralmente quando Ele vai trazer sobre água, a gente vê o dilúvio, águas movimentadas. Quando o Senhor vai falar o quê? Vai falar, né, Pedro andando sobre as águas, a tempestade, o mar revolto. Sempre quando a gente vê as águas na Bíblia, na maioria das vezes, não todas, vai representar esse ambiente. Um ambiente o quê? Tumultuado. Joquebede não tinha controle sobre o rio, amém? Ela não podia controlar o rio, as águas do rio. Tem coisas na sua vida hoje, irmãos, que você não consegue controlar. Você não consegue controlar talvez o governo, você talvez não consegue controlar a situação que você vive no seu trabalho. Tem coisas que você não consegue controlar. Mas Joquebede entendia que ela poderia fortalecer o cesto, amém? E quando a gente fala de vedação, de proteção, fala de revestimento. Ela revestiu antes de colocar nas águas. Quantas das vezes a gente já está no meio do mar revolto e espera o mar estar revolto para poder revestir, para poder nos blindar. E o Senhor fala, filha, antes das águas, amém? Não espere você passar por um momento
turbulento para você poder pegar e se revestir e blindar a sua vida. Essa preparação, essa vedação que nós precisamos fazer, ela vem através do Espírito Santo de Deus. É jejum, é oração, é vida no altar. Quando você estiver no meio de um ambiente que o mar estiver revolto, você não consegue controlar o mar, igreja. Mas você pode entrar no mar revestido, certo de que quem está contigo é o Senhor Jesus, amém? É Ele quem entra no mar com você. Mas quantas vezes a gente entra e quando a gente vê, a gente está no meio de um mar agitado, a gente está no meio do mar revolto. Aí a gente vai fazer jejum, aí a gente vai pedir oração para o irmão, aí a gente vai orar de madrugada. Não, o Senhor está falando, filha, a preparação ela vem antes das águas. O revestimento que você precisa, a constância. Eu não ia falar isso. Como a gente precisa de constância, irmãos, e é difícil a gente ter uma vida espiritual com constância. Aí o mar revolto vem, a água balança. E sabe o que acontece? Começa a entrar água no seu barco, porque o seu barco não está revestido, o seu barco não está vedado. E eu preciso te falar nessa noite, igreja, é antes das águas, amém? O Senhor está nos chamando para quê? A gente não consegue controlar o futuro, a gente não consegue controlar as pessoas, mas a gente não precisa tentar controlar nada se a nossa vida está no controle de Deus, amém? A gente não precisa ter o controle de nada. Sabe o que o Senhor está te pedindo essa noite, filha? Sabe o controle? Entrega para mim. Para de tentar governar a sua vida. Para de tentar fazer as coisas do seu jeito. Deixa eu governar, deixa eu fazer. Entrega o controle para mim. Amém? Mesmo que as coisas não estejam no nosso controle, nós podemos fazer o quê? Fortalecer e nos blindar. Amém? Mesmo que as coisas não estejam no nosso controle. A gente viu que Satanás sentou o tempo inteiro contra a vida, criando decreto, perseguindo o povo de Deus. Mas, irmãos, não tem jeito para ele não, ele já está derrotado desde a cruz, amém? O destino dele já está cravado. É um um lago de fogo e enxofre. E ele sabe disso. Sabe o que ele quer fazer? Ele quer tentar impedir você de chegar lá nos céus. E quer fazer você ir para onde ele vai. E por isso que a gente precisa estar revestido e blindado. Não brinca com as coisas de Deus. Aleluia. Sabe eu do dia de amanhã? Não tem como eu saber. Amém? Como que eu vou saber? O betume ele representa uma proteção espiritual. Joquebede estava protegendo aquilo que carregava propósito. Amém? Você tem protegido aquilo que o Senhor te confiou? Você tem protegido aquilo que o Senhor confiou na sua mão, igreja? E eu não estou falando só de filhos. O que o Senhor te entregou? O seu trabalho, o seu ministério, a sua família. Proteja aquilo que o Senhor te confiou. Proteja, revista, blinda. Amém? O que Deus te confiou que você precisa proteger? Você está simplesmente acreditando e confiando em Deus ou fazendo o que você precisa fazer? Tem coisas, irmãos, que Deus vai fazer, Ele vai fazer, Ele quer fazer. Mas tem coisas que quem precisa fazer somos nós. Amém? Amém, igreja? Amém. Existe um paralelo com a arca de Noé, quando a gente vê o cesto de Moisés, que é exatamente o betume. Quando Deus manda Noé construir a arca, Deus fala com Noé para ele passar betume por dentro da arca. É o que Deus pede. Filho, passa betume nessa noite. Blinda a sua vida, blinda a sua casa, blinda o propósito que eu tenho para você. Amém? O betume não era apenas um detalhe técnico, ele era parte da preservação divina. Existem batalhas espirituais que a gente vence antes da gente entrar nelas. Mas existem batalhas que nós vamos precisar estar revestidos e blindados. Você sabe o que Satanás mais está tentando fazer com a igreja no dia de hoje? Eu estava conversando isso com minha irmã. Cansaço espiritual. Cansaço. Aline, como assim? Ele quer te deixar cansada. Ele quer te deixar cansado. Sabe por quê? Porque o cansaço vem, aí você desanima, aí você já começa a não orar, você começa a não priorizar as coisas de Deus. Ah, se der domingo eu vou na igreja, se não der eu não vou.
já não é mais sua prioridade. Ele não precisa te tirar da igreja ou da presença, não. Ele só precisa te cansar, igreja. Amém? Ele só precisa te cansar. E é isso que o Senhor está nos falando. Quantas vezes, pelas águas estarem calmas, nós negligenciamos aquilo que nós precisamos fazer. Às vezes as águas estão tão calmas na nossa vida que a gente negligencia. A gente não protege. Amém? As águas estão tranquilas. Aí você já não ora como você orava, você não busca como você fazia, porque o mar está tranquilo. Amém? Mas o Senhor está te falando, filho, mantenha o seu barco, mantenha o seu cesto revestido nessa noite blindado. Você não sabe quando vai vir uma tempestade. Você não sabe quando vai vir um tempo difícil. Então a gente precisa manter, amém? Existem momentos que depois de fazer tudo o que podemos, a gente precisa colocar o cesto nas águas e confiar que Deus vai fazer. Amém? A gente precisa entregar e confiar. O rio Nilo, ele era um cenário de morte. E Joquebede coloca onde o cesto? No rio. Mas ela confiava no Deus que ela servia. E aquilo que era um decreto de morte sobre a vida de Moisés, Deus usa aquele rio para conduzir Moisés até o propósito dele. As mesmas águas que eram turbulentas foram as mesmas águas que carregavam Moisés para o propósito, amém? Aquele rio onde aquelas crianças eram mortas, todo aquele ambiente era de contrário. Aquela mesma água ali do rio Nilo onde tinha sangue derramado, era onde ia conduzir Moisés, lá para onde a gente leu, lá para a casa de Faraó. Faraó tentou parar Moisés, aí Deus virou e falou assim, você não vai parar não, meu filho, você vai financiar aquilo que eu vou fazer na vida dele, amém? É o que o Senhor faz. O inimigo tenta parar e Deus vira e fala assim, não, meu filho, olha, deixa eu te falar, você não vai parar não, você vai financiar, porque eu preciso de alguém culto. Aí Moisés vai parar onde? Dentro do palácio. Lá ele recebe o quê? Ensinamento, recebe estudo. Por isso que hoje você lê a palavra, Moisés escreveu livros. Ele cresceu dentro do palácio. Ele cresceu no meio de uma cultura que, embora não fosse aquilo que Deus tinha como propósito, o Senhor usou aquilo que o inimigo tentou destruir para poder fazer o quê? Cumprir o propósito dele. Então tudo aquilo que o inimigo tenta às vezes, que você fala, Aline, mas o rio Nilo é um cenário de morte. Deus pode mudar e direcionar para o teu propósito, amém? Aquilo que o inimigo tenta para poder pegar e te conduzir às vezes para a morte, Deus é poderoso para poder pegar e mudar o rumo do rio, amém? Isso é a marca de Deus. Ele transforma cenários de dor em instrumentos de destino, amém? Aquilo que era dor, aquilo que você vive que às vezes possa ser uma pressão, Deus vai usar ainda como testemunho daquilo que Ele vai fazer na sua vida, eu creio. Aquilo que hoje você olha e fala assim, Aline, está tudo tumultuado, o mar está agitado, vai estar que eu já estou no meu limite. Entrega para Ele. Faz como Joquebede fez. Entrega para Ele nessa noite. Fala assim, Senhor, está aqui, ó, tudo que eu tenho. E ainda que o mar esteja revolto, eu escolho confiar e descansar no Senhor. Amém? Aquilo que parecia um fim, uma perda, se tornou ponte para o palácio. Tem pessoas achando que algumas águas vão destruí-las, mas Deus está dizendo, quem controla o rio sou eu. Amém? Aquilo que você acha que veio para te destruir, não é para te destruir. O teu rio turbulento, quem controla é o nosso Senhor. Amém? Posso te falar uma coisa? Deus sabe exatamente onde vai parar o cesto. Amém? Aquele cesto poderia descer rio abaixo. Aquele cesto poderia ter ido no meio daquele rio e descido. Mas Deus sabia onde ele ia parar. Deus sabe aonde vai parar aquilo que você entrega nas mãos dele. Deus sabe. Só que sabe o que a gente faz? A gente entrega para Deus e não entrega. É assim? Não é verdade? A gente entrega para Deus e na verdade depois a gente vai lá e toma da mão de Deus. A gente faz assim, Senhor, eu te entrego o meu trabalho. Aí você vai lá e entrega, Senhor, abre as portas, está nas suas mãos, eu creio que o Senhor pode fazer. Amém? Você pegou e entregou, confiou nas mãos de Deus. Aí no primeiro mar agitado, o que a gente faz? Toma da mão de Deus.
A gente fica, não, Senhor, peraí, deixa eu tentar resolver aqui do meu jeito, porque está demorando demais. Não, filho. O Senhor tem o controle do rio. O Senhor tem o controle dessas águas. Se você está revestido, se você está blindado, você só precisa entregar, confiar e descansar. Foi isso que Joquebede fez. Aquela mãe, eu, Aline, não teria coragem talvez de entregar um filho meu assim. Você teria? Debaixo de um decreto de morte, pegar um filho e colocar ele no meio das águas, no meio do rio. Aquela mãe estava, eu imagino que ela devia estar numa situação de desespero, igreja. Mas ela decidiu entregar e confiar. E como que a gente aprende com ela? E Deus tem tanto controle de tudo, que no mesmo momento que ele para o cesto, o que acontece? A filha de Faraó vai tomar banho que horas? Naquele momento. Olha que interessante. Ela podia ter tomado banho em qualquer outro horário, mas ela vai no horário que o cesto está onde? Parando ali pertinho dela. Ela não conhecia o nosso Deus. Deus pode usar pessoas que às vezes nem conhecem Ele, pessoas ímpares, para poder te abençoar. Sabia disso? Ele pode usar. E ele pega e para aquela mulher na hora do banho, né? E ela fala assim, está lá em Êxodo 2:9. Leve esse menino e amamente para mim, disse a filha de Faraó, a mãe do bebê. Eu lhe pagarei por isso. Joquebede ainda recebeu para poder amamentar o Moisés, seu filho. Ela ainda recebeu por isso. Quando Deus quer preservar um propósito, igreja, não tem decreto contra isso. Não tem sentença de morte para poder parar. Não tem rio turbulento, não tem vida tumultuada. Quando Deus quer fazer, não tem nada que impeça. Ele move o que for preciso, como ele fez com Moisés. Ele colocou Moisés aonde? Dentro do palácio. Joquebede nos ensina que ter fé não é ter o controle de todas as coisas. Tem hora que você vai ter fé e não vai ter o controle de tudo aquilo que está na sua vida. Ter fé é confiar e entregar. E crer que Deus continua governando, mesmo quando a gente não consegue enxergar o futuro. Amém? Talvez hoje você esteja segurando algo, com medo de perder. E o Senhor está falando assim, filho, será que você pode me entregar nessa noite? O que você precisa entregar para o Senhor? Que você às vezes tem tanto medo de perder que você segura. Talvez se Joquebede não tivesse confiado e entregue, Moisés teria sido morto por um soldado, igreja. Os soldados estavam procurando meninos, amém? O rio, ele não vai decidir o seu destino, as águas turbulentas, aquilo que você vive. Quem decide o seu destino é Deus. Amém? Quem decide aquilo que você vai viver é o Senhor. Então posicione, igreja. Posiciona, entrega, confia, descansa. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Como que Deus vai operar se você fica aprendendo com medo de perder? Todos nós já tivemos algo precioso nas nossas mãos. Todos nós já enfrentamos rios. Mas no fim, o grande herói dessa história não é Joquebede. Amém? Não é ela. O grande herói dessa história continua sendo o nosso Deus. Aleluia! Continua sendo o nosso Deus. Joquebede só foi um instrumento. Continua sendo Ele com controle de todas as coisas. Quando Deus vai comparar o seu amor pela nossa vida, Ele não compara o amor de um pai, Ele compara o amor de uma mãe. Ele vira e fala lá em Isaías 49, ainda que uma mãe se esqueça de um filho que amamenta. Às vezes sua mãe um dia te abandonou, às vezes você nem conheceu, mas o Senhor vira para você e fala assim, filho, ainda que a sua mãe se esqueça de você, que não te dê carinho, não te ame, eu, o Senhor, jamais me esquecerei de você. Amém, igreja? Esse é o amor do nosso Deus. Joquebede foi um instrumento na mão dele, mas ela se foi. Mas o nosso Deus continua escrevendo a cada história aqui nessa noite. Amém? Será que você pode ficar sobre os seus pés? Aleluia.
Eu sei que hoje é Dia das Mães, né? Eu sei que talvez você falou assim, eu esperava outro tipo de mensagem, né? Mas sabe por que o Senhor te trouxe aqui nessa noite? Para você entregar para Ele. Para você confiar nele, para você descansar nele. E eu queria que você fechasse os seus olhos, em nome de Jesus. Eu queria orar com você, nós vamos adorar. Mas eu queria agora que o Espírito Santo trouxesse a sua memória. O que tem tirado a tua paz? O que tem tentado contra a sua vida, te trazendo ansiedade, te trazendo angústia, te trazendo talvez tristeza? Quantas das vezes nós estamos ansiosos pelo dia de amanhã? E o Senhor te trouxe falando assim, filho, não fiquem ansiosos, porque o controle de tudo ainda está nas minhas mãos, amém? O Senhor não perdeu o controle de nada. Todo o controle continua sendo nas mãos do nosso Deus. Eu queria que você trouxesse a memória agora. Traz a sua memória, Espírito Santo, em nome de Jesus, sobre a vida de cada irmão que está aqui nessa noite. Traz a memória aquilo que tem tentado tirar a paz dos seus filhos. Nós aprendemos hoje com uma mãe que quando o cenário era de morte, ela decidiu descansar, entregar e confiar no Senhor. Nessa noite, Pai, nós nos rendemos a Ti. Nós nos rendemos, Pai, à Sua soberania. Será que você pode orar a Ele? Senhor, nós nos rendemos a Ti, porque nós sabemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Nada foge do Teu controle, tudo está debaixo das Tuas mãos. Por isso, Senhor, nessa noite, nós Te entregamos. Será que você pode fazer assim, entregando para Ele? Entrega para Ele a sua ansiedade. Entrega para Ele a sua preocupação. Entrega a Ele aquilo que você não consegue ter controle. Entrega para Ele e fala, Senhor, eu Te entrego nessa noite. Eu Te entrego. Me ensina a descansar. Me ensina a confiar em Ti de novo. Me ensina, Pai, a Te entregar e não tomar das Tuas mãos de novo. Porque eu preciso aprender a descansar em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, toma cada família aqui representada, cada mãe, cada pai também, cada filho. Pai, eu não conheço o coração dos Teus filhos, mas eu sei que o Senhor quer conduzi-los para um lugar de descansar em Ti. Então conduz, Pai, em nome de Jesus. Revela-te a eles. Mostra que o Senhor continua no controle de todas as coisas, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Adora Ele, igreja.